Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Lucas Otávio, professor de filosofia de vocês. E nessa aula extra eu vou trazer um resumo do que foi nossa última aula sobre Sócrates. Nós tivemos duas aulas sobre Sócrates, uma sobre mais teórica e a outra literalmente só de exercícios. Então eu vou tentar fazer um compilado dessas duas enquanto falo com vocês aqui. Estou aqui com o meu notebook para ir acompanhando junto com vocês a aula e trazer da melhor maneira possível. Bom, para início de conversa, com uma introdução, Sócrates, novamente, como falei na última aula, ele vem depois do período dos pré-socráticos, mas não necessariamente os pré-socráticos vêm antes de Sócrates. O pensamento dos pré-socráticos é anterior ao pensamento de Sócrates, mas a sua existência não necessariamente é condicionada à existência de Sócrates. Existiam pré-socráticos no mesmo período em que Sócrates estava vivo. Então, pré-socráticos vem muito de pensamento anterior de Sócrates. Se ajuda a não confundir, os pré-socráticos seriam os filósofos da physis, enquanto Sócrates e a escola sofista seriam os filósofos mais antropológicos e ontológicos, eu diria. Sócrates ele nasceu em 470 a.C. E ali já se percebe uma grande diferença de Sócrates para todos os outros filósofos, tanto da época quanto, para ser bem sincero, de hoje. Eu faço ciências sociais e o curso onde a gente consegue perceber claramente, onde se tem pessoas com maior poder aquisitivo, é o curso de filosofia. E justamente, se hoje já é assim, imagina hoje estamos em 2026, a 2496 anos atrás, tendo em vista que Sócrates nasceu em 470 a.C. E Sócrates ele tem uma infância humilde. Não tem como dizer se foi bem humilde a ponto de passar fome, não sei o que, coisa nesse sentido. Mas Sócrates teve uma infância humilde, tendo em vista que ele era filho de pais trabalhadores. Então, ou seja, a mãe de Sócrates era parteira e o seu pai era escultor. Então, ou seja, a família dele era uma família muito humilde. Então, ou seja, filho de trabalhadores. Coisa que já era diferente dos filósofos tradicionais da época, que geralmente eram filhos de nobres. Porque a filosofia em si é necessária na filosofia a arte do ócio, em especial nessa época. Então, ou seja, para você conseguir sentar, parar, filosofar e falar que o porquê da natureza acontecer por causa de X, Y, Z, é necessário ócio. E ócio, nesse sentido, é tempo. Quem tem tempo é justamente as pessoas que têm maior poder aquisitivo, isso é fato, a planos cruéis. E a partir disso, a filosofia socrática ela rompe com o que vinha sendo apresentado pelos pré-socráticos. Enquanto os pré-socráticos procuravam respostas nos cosmos, na natureza, Sócrates acreditava que antes de pensar na natureza, na metafísica, na cosmologia, antes de pensar em qualquer outra coisa, a gente tinha que pensar primeiramente em nós. Como, sei lá, diria qualquer rapper, eu vi uma frase muito interessante e essa frase eu levo pra minha vida. Antes de você comprar uns kits, enche a geladeira da sua casa. Não adianta você andar com Nike, andar com a roupa mais original de todas e não ter o que comer dentro de casa. Primeiro você garante uma condição interessante da sua casa, ajuda sua mãe com as contas, ajuda seu pai no serviço e tudo mais, garante uma condição legal na sua residência, depois você começa a gastar dinheiro com outras coisas, com carro, com moto, com roupa, no sentido mais básico. E o Sócrates pensava justamente isso. Antes da gente sair gastando com roupa, a gente gasta o que a gente tem em casa. Antes da gente gastar nosso pensamento com o universo, com a natureza, com coisas adjacentes, a gente gasta o que a gente tem hoje, que é conosco. Com os problemas da nossa cidade. Pensamento nosso como nós mesmos. E a partir do momento que a gente evoluir como ser humano, evoluir nosso pensamento como ser humano, a gente passa a pensar o universo e os cosmos de outra forma. Não à toa, existem duas principais frases para entender a teoria de Sócrates e toda a sua questão socrática, todo o seu método socrático, que é o primeiro, conhece-te a ti mesmo, e o segundo, só sei que nada sei. A primeira, conhece-te a ti mesmo, passa muito disso. Conhece-te a ti mesmo, ser. Primeiro, se conheça. Saiba quem é você. Eu só saber que eu sou o Lucas, não necessariamente é eu saber que eu sou eu. Eu preciso saber da minha pessoa, saber o que eu sei. E a partir disso, tentar saber o que eu não sei. Tentar procurar saber o que eu não sei. E a segunda é justamente a frase mais famosa da filosofia, eu diria. Que é só sei que nada sei. Então, ou seja, só sei que nada sei, parte do princípio da ignorância. De que eu assumo de que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu assumo que eu não sei o que eu supostamente deveria saber. E a partir disso, eu desenvolvo o meu pensamento e desenvolvo a teoria. Eu trago a ignorância como ponto de partida. Sócrates faz isso, traz a ignorância como ponto de partida. Eu usei o exemplo na aula. No vôlei, por exemplo, tem dois times, 6 desse lado e 6 desse lado. Se o time desse lado corta e a defensora do outro lado defende, com a manchete e tudo mais, levanta a bola.
Aí vai vir ou o levantador, ou vai vir o defensor, algum deles, outro time cortou, o defensor defendeu, vai levantar a bola, já vai esclarecer, já vai começar um novo ataque. O ponto de partida é isso. É esse esclarecimento, é quando abre o jogo, abre a ideia filosófica, o jogo filosófico. O jogo filosófico de Sócrates parte da ignorância. É como, por exemplo, no vôlei, como no futsal, por exemplo, que o time está tocando a bola e não consegue atacar, você volta pro goleiro, porque o goleiro está de trás com o campo, ele consegue enxergar a quadra inteira. Enxergar a quadra inteira, ele dá um novo ponto de partida pro jogo, dá um novo ponto de ataque pro time. O time começa a atacar de uma outra forma. No basquete, quando seu time leva a cesta, você começa tocando a bola de trás da linha. Por quê? Porque você tem um novo espaço de jogo, um novo espaço de ataque que está sendo criado. E a ignorância é esse novo espaço de jogo para a filosofia do modo socrático, do método socrático. A ignorância é o ponto de partida. Do mesmo jeito que o ponto de partida no vôlei é ou o saque ou a defesa de um corte, é para a filosofia, é para o método socrático a ignorância. A ignorância é onde parte o método socrático. O método socrático nasce da ignorância em si. E aí a gente entra no que fazia especificamente Sócrates. O Sócrates, ele saía às ruas e falava com as pessoas. É bem sair das ruas mesmo, como se eu saísse aqui da minha casa agora, fosse na rua e saia perguntando sobre as coisas para a pessoa. E em especial sobre as virtudes, que para ele seria arqué. Seria a arqué dele, no caso. Que para ele a virtude seria o conhecimento e sabedoria, e a ignorância é tudo que vem ao contrário da virtude. E para ele, o método socrático nasce a partir disso. Porque o método socrático parte de dois princípios, de duas pontas. A ironia e a maiêutica. A ironia é a partir do momento onde ele se assume que só sabe que nada sabe. Quando você fala, quando você assume essa ignorância, é onde parte a ironia. Do mesmo jeito que como é que eu posso dizer? Do mesmo jeito que vem a outra parte da filosofia socrática, que é a maiêutica. Que a partir disso, a partir do momento onde se quebra essa pré-noção das ideias, com esse véu da ignorância sendo assumido, é a partir disso que isso começa a criar novas ideias. A ironia parte muito dessa saída do Sócrates das suas, perguntando para as pessoas, ele sai e pergunta, qual a sua opinião sobre liberdade? Para mim, liberdade é eu fazer o que eu quero. Só que não é literalmente eu fazer o que eu quero, porque o que eu quero é assistir o jogo da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Eu não posso fazer isso. Significa que eu sou menos ou mais livre do que as pessoas que estão lá? Essa é uma questão. E aí, a partir disso, ele sai das pessoas perguntando o que é liberdade. A pessoa entende que ela realmente não sabe o que é liberdade. Os preconceitos, as pré-noções que a pessoa tem sobre liberdade se quebram. A partir disso, vem a maiêutica. Isso é ironia. A maiêutica é justamente o criar de novas ideias. É a partir daí que Sócrates, junto com a outra pessoa, conversavam, aprimoravam, e a partir disso criavam o que viria a ser a liberdade para eles. Criavam uma definição para a liberdade. Criavam uma ideia para a liberdade, que é justamente a maiêutica. E maiêutica vem do grego parto. No português, maiêutica significa parto, que é justamente o que eles faziam. Tanto que Sócrates se dizia como parteiro das ideias, que após quebrar as pré-noções, Sócrates ele fortalecia as noções definitivas através da maiêutica, através desse parto de ideias, a partir desse nascimento de novas ideias e de novas definições conceituais certeiras, diferentemente do que vinham acontecendo através das pré-noções e de coisas nesse sentido. Com isso, nasce em si o método socrático, que é essa mistura da ironia com a maiêutica. Parto é justamente em alusão à mãe dele. A mãe dele era parteira. E como a mãe dele como que é o verbo? Fazia partos de humanos, traziam novas vidas à luz, Sócrates fazia a mesma coisa com ideias. Ele trazia ideias para a luz. Trazia novas ideias para a luz, para o iluminar do mundo e do conhecimento geral. Então é a partir disso que se nasce o método socrático. E aí, o Sócrates em si, se você parar para pensar um pouco, se você analisar um pouco a teoria dele, você já vai conseguir entender, você já vai conseguir raciocinar de que o Sócrates em si, ele era totalmente oposto ao que viria a ser os sofistas. O Sócrates acreditava na definição conceitual, na definição única. Então, ou seja, para Sócrates, 1 mais 1 é 2. Ponto. Ponto. Para Sócrates, 1 mais 1 é 2. E aí, a partir daí, a gente se vira com esse 2. Para os sofistas, não. Para os sofistas, 1 mais 1 pode ser 2 para mim, quanto pode ser 11 para outra pessoa. Não necessariamente existe uma versão única. E é a partir daí que se cria essa oposição entre sofistas e Sócrates. Uma oposição que viria entre sofistas e
apoiadores de Sócrates, que viria a se expandir ao longo dos anos que viriam pela frente, com os aprendizes de Sócrates, como Platão, como Aristóteles, como tantos outros nomes que iriam carregar, eu diria, essa ideia de oposição do sofismo com a ideia filosófica de Sócrates. Tanto que os sofistas ficariam sendo conhecidos pelos apoiadores e discípulos de Sócrates como prostitutas do saber, que eles vendiam o conhecimento da argumentação retórica e eram comparados com prostitutas dentro da época, que como as prostitutas vendiam seu corpo, os sofistas vendiam o saber. Daí vem prostitutas do saber. E aí justamente é aí que nasce essa oposição entre Sócrates e os sofistas, eu diria. Que é essa ideia da definição conceitual, da definição do conceito. O Sócrates ele acreditava que para todo conceito existia uma definição. Então, como eu trouxe o exemplo da última aula, eu, Lucas Otávio, era a favor, sou e muito provavelmente sempre serei, a favor da convocação do Neymar para a Copa do Mundo. Minha irmã não é. Minha irmã não acompanha tanto futebol, eu acompanho mais. Pra mim, a verdade certa é de que o Neymar deveria estar lá. Pra minha irmã é outra. O Sócrates, ele veria isso, ele chegaria, ele sentaria, conversaria comigo, conversaria com a minha irmã, quebraria nossas pré-noções em relação ao Neymar, em relação ao que o Neymar vem praticando, quebraria nossas pré-noções, através da conversa em si entre nós três, nós sairíamos com uma definição. O Neymar deveria ir para a Copa, mas não como jogador, como auxiliar. O Neymar deveria ir para a Copa como jogador, convenceria minha irmã, ou me convenceria. Mas chegaria no consenso onde nós três teríamos uma definição exata. Teríamos uma definição feita, certeira. Os três sairiam com a mesma opinião juntos. Porque se criaria uma definição. E o exemplo do Neymar é um exemplo, mas com outras palavras pode ser. Como, por exemplo, democracia. Se a gente sair na rua e perguntar para as pessoas sobre democracia, como Sócrates fazia, a gente vai perceber um viés muito carregado de pré-noções. Muitas pessoas vão falar, democracia é só você votar de 4 em 4 anos. No caso do Brasil, de 2 em 2 anos. Tá bom. Na ditadura eu podia fazer isso. Na ditadura, meus pais que viveram na ditadura, eles votavam tanto para deputado federal de 2 em 2 anos, quanto para prefeito, supostamente, durante um certo período. Nem por isso, quanto para vereador, nem por isso eles viviam uma democracia. Porque a democracia vai além do só votar. Democracia é você conseguir falar, democracia é você poder se expressar, você poder dar outras opiniões diferentes. Mas aí a gente já entra numa outra questão. Porque se democracia for só o fato de você poder votar e poder se expressar, os nazistas já não acreditariam nesse tipo de democracia. Porque eles não teriam esse mesmo direito de se expressar. Então, ou seja, a democracia é algo que vai muito. É algo que vai muito mais pra frente, algo muito, muito profundo. É algo que não tem uma definição específica. E Sócrates buscava essa definição específica. Ele saía às ruas, junto às pessoas, perguntava às pessoas, via as pré-noções, tentava quebrar essas pré-noções junto com a pessoa e a partir disso criava, através da maiêutica, a definição para o que seria a democracia em si. E aí por isso que vem esse bate-cabeça com os sofistas. Desculpa o termo chulo. Onde vem esse racha entre Sócrates e os sofistas. Porque os sofistas, eles não acreditavam nisso. Os sofistas, eles acreditavam que, tá bom, você acha isso? Tá certo. Pra você pode ser, pra outro não necessariamente é. Eles não acreditavam que 1 mais 1 é 2. Pra mim pode ser 2. Pra qualquer outra pessoa pode ser 1, porque eu não especifiquei que é uma soma. Eu posso muito bem falar 1 mais 1. 1 mais 1, 11 ou 2. Entendeu? Então, ou seja, os sofistas, eles se utilizavam dessa pluralidade de pensamentos e através disso vendiam formas de como defender esse pensamento. Sócrates não. Sócrates tentava achar um meio comum entre todos os pensamentos. Tentava achar um meio comum entre os pensamentos em si, depois de quebradas as pré-noções, para criar uma definição única. Isso seria primeiramente a ironia, depois a maiêutica. E justamente por sair às ruas questionando as pessoas, Sócrates ele viria a ser acusado mais para frente de corromper os jovens. Porque esse é um ponto que eu não falei. O principal público buscado por Sócrates era justamente os jovens. Porque ele acreditava que ensinando os jovens ele poderia fazer uma nova geração mais consciente filosoficamente. Consciente até politicamente. E essa ideia de tentar falar com os jovens trouxe um ar de corrupção desses jovens para os governantes, para a justiça em si. E a partir disso, Sócrates ele passaria a ser perseguido e depois processado é uma palavra muito forte, mas viria a ser julgado e condenado à morte pelo mesmo tribunal da Grécia Antiga. E aí que entra uma questão muito grande, porque
o Platão viria a descrever esse processo em A República. E esse processo é muito semelhante com o de tantos outros líderes políticos que viriam a aparecer dentro do nosso mundo, dentro da nossa concepção de história. Então, ou seja, Sócrates ele recusou-se defender, recusou abrir mão das suas teorias e preferiu morrer do que fugir, por exemplo. Sócrates teve a oportunidade de fugir diversas vezes, do mesmo jeito que teve a oportunidade de se defender. E ele falou, não, eu prefiro seguir com os meus ideais, seguir com as minhas ideias, do que morrer, do que abrir mão delas. Eu prefiro morrer do que abrir mão dos meus ideais, das minhas práticas, da minha defesa do que eu acho certo e do que eu acho errado. Era isso que Sócrates acreditava. Não à toa, morrer para ele fazia parte da sua teoria. Porque, como ninguém nunca passou por essa sensação, ele seria o primeiro a passar por essa sensação e a explicar como que ela seria. Então, ou seja, para Sócrates, fazia sentido ficar lá e aceitar a morte em vida. Simplesmente aceitar sem necessariamente se defender. E aí, a partir disso, viriam infinitos políticos, figuras históricas, personas que viriam a repetir essa mesma história. E aí não digo nem que foi de propósito, se deixou de ser, ou se necessariamente existiu essa ideia de Sócrates. Mas se você for analisar figuras históricas que viriam em sequência, sei lá, Jesus Cristo foi o primeiro. Essa história é muito semelhante à de Jesus Cristo. É algo que se confunde até. Porque Jesus Cristo passou pela mesma questão. Ele foi julgado dentro da alta corte da época do Egito. Ele passou por toda a via sacra. Ele aceitou ser julgado sem defesa. Ele preferiu a morte do que abrir mão de seus ideais. Ou seja, a trajetória de Jesus Cristo com a de Sócrates chega em um certo momento de se confundir. E aí outros políticos mais pra frente você viria, por exemplo, mais atualmente o Lula. O Lula, quando ele foi preso, ele aceitou se defender, mas a partir do momento onde ele foi condenado, ele aceitou simplesmente a condenação da justiça e fez um caminho muito semelhante ao de Sócrates. Lula também teve diversas oportunidades de fugir, diversos convites para fugir e recusou-se a fugir justamente para acreditar nessa suposta justiça ética, do mesmo jeito que Sócrates acreditava. Ele preferiu ser preso, supostamente pelas suas ideias, do que abrir mão e simplesmente fugir, como teve a oportunidade, tanto ele quanto Sócrates. Com o Bolsonaro foi a mesma coisa. O Bolsonaro aceitou ficar no Brasil e ser preso do que simplesmente fugir para os Estados Unidos, como seu próprio filho fez, por exemplo. Então, ou seja, figuras políticas ao redor do mundo, de toda a história, de todos os jeitos, é claro que eu só citei as mais modernas, mas antigos também teriam figuras históricas que realizariam questões como essa também, que teriam discursos tão semelhantes quanto esse de Sócrates. E esses mesmos políticos, essas mesmas personas, teriam um discurso muito semelhante a esse de Sócrates. E aí que entra uma questão muito forte. Não existe confirmação, mas existe um grupo teórico muito forte que acredita que Sócrates não existiu. E eu não vou dizer que eu posso dizer. É uma teoria complexa, uma teoria muito difícil de realmente ser verdade, porque existem registros de que Sócrates realmente existiu, existem fontes que Sócrates realmente existiu, mas é uma teoria legítima. Se legitimam que a Terra é plana, por que não legitimar, por que não é certo legitimar que essa teoria de que Sócrates não existiu? Porque eles têm bases. Eles têm ideias, eles têm fonte. Eles têm uma base, que é que Sócrates nunca escreveu o que ele falou. Tudo isso que eu estou transcrevendo para vocês da aula, quanto tempo que está? Esses 18 e 38 segundos de aula, foram coisas que Sócrates falou para os seus discípulos e seus discípulos foram passando para frente, gerações e gerações, com suas escritas. Mas Sócrates em si nunca escreveu nada. O que abre a brecha, o que abre a interpretação para a possibilidade dele nunca realmente ter existido. É aí que entra essa grande polêmica. Sócrates existiu. Isso é o fato, mas assim, como todo fato, ele vale a pena ser verificado e vale a pena ser checado. Vale a pena ser posto como contraprova. E essa contraprova é justamente esse movimento de filósofos que acredita que Sócrates não necessariamente existiu. Que Sócrates pode ter sido só um personagem fictício de Platão, por exemplo. Que Platão tinha muito disso. Uma personagem fictícia dele é Tracimaco, que ele utilizaria para falar sobre o processo de Platão e a República. Então, ou seja, tem a possibilidade realmente do Platão não ter existido. Mas, com grande maioria dos filósofos, grande maioria dos historiadores, eu falo para vocês que essa possibilidade é pequena. Mas existe. Se legitimam que a Terra é plana, a gente pode legitimar esses movimentos de filósofos que acreditam nessa versão. Mas é uma versão um pouco acreditável, eu diria. E aí, meio que é isso. Sobre Sócrates, nossa aula é meio que isso. A lista de exercícios eu mandei no Class e tudo mais, mandei no
no WhatsApp de vocês e tudo mais. E aí, a partir disso, vocês vão fazendo e vão me explicando o que vocês acharam das questões e do conteúdo em si. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.